Olá a todos, o canal Pitada Espírita, mais uma vez, com a bondade do Pai que nos concede, nos reunimos, mesmo que virtualmente, através das redes sociais, através dos canais de comunicação por streaming, usando com bom uso a tecnologia que Deus permitiu ao homem desenvolver para que seja um uso benéfico, né, para trazer a humanidade como um todo para uma elevação moral, uma elevação do conhecimento, e que possamos nós, através do YouTube, fazer a difusão do Espiritismo, da doutrina espírita, sendo isso uma das missões dos espíritas, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, e propagando também o Evangelho do Cristo, que é a grande doutrina consoladora, é o código universal da moralidade e é o caminho da verdade e da vida, para que todos nós possamos chegar ao nosso Pai, que nos criou com tanto amor e bondade, mais uma vez. Não esqueçam de curtir o nosso canal, compartilhar com seus familiares, amigos, ajudar a divulgar a doutrina espírita, ajudar a divulgar o consolo como o consolador prometido que ela é, ajudar a entregar os corações que ainda necessitam de esclarecimento, como o nosso, não diferente do nosso, necessita ainda de tanto esclarecimento, de tanto acolhimento, que essa doutrina que o Evangelho consegue nos dar e nos presentear. Hoje eu estou aqui com grande amigo do coração, amigo de doutrina, Francisco Geroni, que está aqui com a gente. Francisco, nos conhecemos muitos anos dessa vida, né, Francisco? Chamo de Chico aqui, minha intimidade. Dessa vida a gente já se conhece há muitos anos, acho que de outras vidas um pouco mais. Ah, com certeza, Thales, com certeza. Um pouco mais. Obrigado por ter topado, obrigado por estar participando com a gente. É uma honra. Nesse projeto de divulgação da doutrina espírita. É uma honra e um dever. Boa, obrigado mesmo. Chico, a gente estava, né, eu estava aqui falando um pouquinho até na introdução aqui desse caráter, né, que a doutrina espírita tem de consolar, desse caráter que o Evangelho tem de acolher, né, os corações que estão sofrendo. Todos nós, invariavelmente, passamos durante a nossa trajetória humana, nossa encarnação, por altos e baixos, né? Nós passamos por momentos onde a gente tá um pouco mais sereno na vida, né? Tá tudo dentro do que a gente espera de normalidade, né? E aqui já é uma pitada do tema central da nossa conversa hoje. Em outros momentos, a vida discorre por um caminho diferente do qual nós esperávamos, né? Isso aflige muitas das vezes os nossos corações aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados. E é interessante que na Revista Espírita de 1862, o Allan Kardec ele faz um texto que ele fala sobre a importância do ponto de vista das coisas, né? De como a aplicação de um ponto de vista amplo ele nos auxilia a compreender muitas coisas, nos auxilia a vencer consequentemente muitas coisas. Nesse texto, num certo momento, ele diz: se nós estivermos perto, né, de algo muito grande, nós vamos ver que essa coisa é imensa, que a gente acha que essa coisa imensa vai até nos cobrir e vai nos envolver e sufocar. Nós nos sentimos diminuídos dessa grande coisa. De tal forma que se nós nos afastarmos e formos para um patamar mais alto dessa grande coisa, um prédio, não imaginar um prédio. A gente está aqui debaixo lá do edifício Banespa, em São Paulo. A gente ficar na porta dele, olhar para cima e falar assim, meu Deus, olha o tamanho disso aqui. Né? Isso aqui me engole. Né? E se nós subirmos num helicóptero, por exemplo, a gente vai ver o prédio do Banespa pequenininho ali embaixo. Ele já não parece tão imponente e agressivo como se a gente estivesse lá. Né? Com uma diferença do ponto de vista. Da mesma forma, se nós tivermos uma floresta densa, coberta por árvores densas, onde elas se misturam e se enclausuram aqueles que estão lá dentro, vai parecer muitas vezes um lugar sem saída, né? Mas se nós estivéssemos de fora, olhando um pouquinho de uma montanha mais alta, nós vamos ver que aquela floresta, na verdade, ela é pequena e que tem claramente uma clareira que direciona um caminho visível para sairmos dessa floresta, né? Então, esse ponto de vista, que o Kardec coloca muito bem nesse texto da Revista Espírita, ele é muito aplicado também aqui na doutrina espírita e na nossa trajetória, aqui, nossa encarnação. Desde o momento que a gente encarna, tudo que nos acontece, como a diversificação do nosso ponto de vista perante a nossa encarnação
ela nos auxilia a caminhar mais fácil, compreendendo um pouco as dores e principalmente nossa paciência, resiliência e resignação, né? E o grande diferença de ponto de vista que a doutrina espírita nos esclarece e nos traz como elucidação é a questão da vida terrena, vida espiritual, né, momento encarnatório atual e vida e imortalidade do E espírito, né? existência, né? E existência, imortalidade do espírito e vida futura, né? Porque quando a gente olha, porque se a gente olhar a vida pelo ponto de vista espiritual e pelo ponto de vista de uma imortalidade da alma e da existência de vida futura, é como se nós estivéssemos olhando o prédio do Banespa do helicóptero ou a floresta Sem dúvida. densa de uma montanha mais alta. Quando a gente direciona nossos olhos para a vida terrena, material, e para o nosso momento transitório, encarnatório que estamos vivendo agora, nós vamos ver a nossa encarnação de dentro da floresta, né? Onde tudo Sim. tampa e onde tudo nos parece estar num lugar sem saída, né? De uma maneira muito limitada também, né? Muito limitada. E o Kardec nos traz essa reflexão e é muito importante que nós apliquemos no nosso dia a dia, porque ao se deparar com situações na vida onde a gente consegue, opa, deixa eu olhar isso aqui da ótica espiritual e deixa eu olhar isso aqui da ótica de um espírito imortal e da existência de uma vida futura. Isso simplifica muita coisa, né, Chico? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito assim que esse exercício também, né, quando a gente vai tomando contato com a doutrina, vai estudando, vai se aprofundando, mas acima de tudo vai vivenciando, vai vivendo a doutrina, que a gente começa a enxergar essa limitação do nosso olhar, quando a gente enfrenta problemas mais sérios, que nos consomem muitas vezes emocionalmente, mentalmente, fazer esse exercício porque às vezes é automático, né? A gente também está há muito tempo condicionado a essa visão limitada do pensamento material e só carnal, né? Até irmãos que têm tomado contato com a doutrina há pouco tempo também estão condicionados dessa vivência e de vivências anteriores, né? E exercitar essa ótica começa a nos mostrar o quanto a gente se limita também na compreensão dos problemas, muitas vezes na solução dos problemas, quando a gente está afastado do Criador, afastado do Pai, afastado do Cristo, afastado do Evangelho. E às vezes a gente se dá conta também, quando percebe esse exercício, que às vezes acontece uma situação e você já meio que condicionado, já busca aquela reação mais limitada, né, com aquela visão mais material, e fala, opa, deixa eu pelo menos respirar. Depois que eu respirar, vou fazer as minhas orações, pedir uma orientação, acalmar o espírito, acalmar os ânimos. E essa questão de se colocar no ponto de vista do espírito, porque a gente esquece que nós somos espírito, né? Exatamente. Nós somos espíritos vestidos com momentaneamente por esse momento, corpo. exatamente. Nesse aqui já passamos por diversos, vamos passar por alguns outros, mas somos espírito. Temos que encarar as coisas com ponto de vista do espírito, né? Exato. Isso é muito interessante, né? E essa talvez é a grande função da doutrina espírita, né? É trazer um novo ponto de vista, né? Porque antes da doutrina espírita, a doutrina espírita era o ponto de vista era esse, né? Nós somos matéria, né? Nós somos. Exato. Tudo bem, acho que já tinha até uma compreensão mais espiritualista, né? Antes da doutrina, né? Mas ainda era muito nebuloso, né? A gente saía só um pouquinho da floresta, assim, acho que no máximo na copa de uma das árvores. A gente via um horizonte enxergava um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente, exato. A doutrina espírita não, ela nos traz para todas as situações aqui da Terra, né, da encarnação humana, ela traz sempre esse ponto de vista distanciado como abrangente um todo. Né? Então, ela nos coloca no universo, né, cara? Exatamente. A gente exatamente. pode, se a gente quisesse enxergar de outros planetas, ter essa percepção, essa compreensão, a gente pode.
Exatamente, é. A gente pode. E isso é muito bonito, né? Porque a gente está aqui, né, no nosso dia a dia, atribulado, então a gente está quase que naturalmente, né, como você falou, condicionalmente, a gente está aqui dentro da floresta, né? A Exato. encarnação é estar dentro da floresta, né? Condicionado a isso, né? Condicionado a isso, é estar dentro da floresta, onde a gente olha para todos os lados, não vê nada mais do que um envoltório humano, né, e as coisas do mundo, e tenta aqui, muitas das vezes, sair dessa grande confusão, É, né, querer respirar um ar mais livre, nosso espírito não consegue. Por quê? Porque não tem essa outra ótica, né? De tal forma que, quando acarreta algum problema na nossa vida, que a gente falando lá atrás, no começo aqui do papo, quando a vida sai do curso de que nós esperávamos, né, exato. muitas das vezes, se a gente não tem essa compreensão, né, desse ponto de vista diferente, de como você colocou muito bem, nós somos espíritos imortais passando momentaneamente por essa condição e trajetória humana, a gente desanima, a gente desilude, a gente perde a esperança, a gente perde, às vezes, até, igual você falou, a capacidade de resolver os problemas, né? Porque Exato. e aí, pegando aqui um exemplo do momento atual que o planeta passa, da pandemia, é um reflexo disso, né? Quantas e quantas pessoas estão se desesperando pelo momento da pandemia, falando assim, Exato. nossa, eu tô 120 dias preso dentro de casa, né? É, é, qual o ponto de vista que nós estamos olhando isso, né? Porque se a gente olha pelo Exato. ponto de vista de que eu estou perdendo a minha liberdade física, né? É sofrimento isso, é sofredor. Mas se a gente olha pelo ponto de vista de que, não, eu estou aqui com a oportunidade de estar mais próximo dos meus Exato. familiares, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, né? Se a gente olha aqui pela oportunidade, pelo ponto de vista de que, poxa, eu não consigo mais ir, né, numa festa, num encontro social, num evento social, esse ponto de vista é esse ponto de vista de sofrimento. Mas a gente olha aqui, poxa, olha quanta oportunidade que eu tenho aqui de retomar uma leitura, de Exato. estudar algo que eu queria, de fazer um curso online, de qualquer coisa, né? Então, o exercício, aí eu acho que aqui, Chico, você colocou muito bem, né? Como exercício, né? O ponto de vista múltiplo, ele é um exercício, né? É diário, Exato. diário e constante, né? O exercício de trabalhar pontos de vistas positivos e diferentes é muito importante para nos ajudar a sair desse looping, né, Sim. de sofrimento que E, muitas vezes nos tomam, né? e é árduo, não é fácil, né? Que muitas vezes você pode se pegar no exercício, né? E, cara, tem muita gente que acaba voltando para a ótica antiga, acaba voltando para os padrões, várias influências que a gente sabe, até por sintonia, não conseguir sair de uma determinada sintonia. Mas essa questão da ótica e de exercitar os pontos de vista, né, de uma ótica, de uma perspectiva do caminho do bem, também nos coloca, nos traz a oportunidade de nos colocar no exercício da reforma íntima também. É. Mas é uma questão, cara, de exercício árduo, é, de, de, de Hum. sair, né? Você falou da dimensão dos problemas, né? De quando a gente está, pô, no pé de um edifício como o do Banespa alto lá, é imenso. É como se a gente estivesse no olho do furacão, né? A gente no olho do furacão, cara, precisa de força de vontade, precisa Exato, querer também, né? Precisa exato. querer olhar as coisas de uma maneira diferente também. E crer nesse ponto de vista de que nós somos espíritos imortais, né, que a vida futura, que a doutrina nos traz, crer nesse ponto de vista, talvez seja a grande alavanca dessa coragem, né? É, É, porque a gente sabe que é passageiro, né? A gente fala, pô, tô sim, passando por isso, mas isso aqui vai, né, vai melhorar e talvez eu estou passando por isso porque se eu olho aqui numa visão mais ampla, né, isso aqui hoje é um corretivo, né? sim, E até essa visão temporal, né? Porque a gente também, né, Chico? Assim, eu estou pensando agora, é. a gente a gente compreende o mundo que nós vivemos dentro do espaço-tempo dessa encarnação. Exato, a gente acredita no tempo. A gente também é um pouco limitado, né? Exato, né? A Mesmo gente exercitando os pontos de vista, a gente tem uma certa limitação, né? se alimentação. Então a gente costuma compreender o mundo em que vivemos
dentro do espaço-tempo dessa encarnação, né? Como Sim, exato. o mundo ele é caracterizado, né? Do momento que eu me dei conta de mim, em minhas memórias, em minhas lembranças, até agora, né? Então a gente esquece muitas das vezes da lei do progresso, por exemplo, Sim, né? Se a gente exato. olhar pelo ponto de vista temporal atual da nossa encarnação, a lei do progresso nos faz parecer que ela não existe, né? Porque quantas e quantas pessoas a gente começa a falar, não, o mundo está piorando, o mundo está perdido, olha aí, estão matando sei lá quantas pessoas, putz, teve uma chacina não sei aonde, teve não sei o quê, né? Mas não, o mundo está melhorando e Exato. muito, Tá né? muito melhor do que era Tanto, 100 anos atrás. exato, a gente vê situações que vem notícias de coisas assim realmente horrorosas que acontecem, uma brutalidade, qualquer coisa desse tipo. E às vezes, nesse ponto de vista temporal dessa encarnação, a gente acha que, meu, olha, o mundo está condenado, né? A gente está muito pior, né? Eu lembro uma vez uma conversa com uma das dirigentes de uma casa espírita lá de Cotia, em São Paulo, que a turma está conversando e uma das pessoas falou assim, né? Nossa, eu acho o mundo assim tá de cabeça para baixo, o mundo tá piorando, nós estamos regredindo porque olha o futebol, criticando o futebol, olha o futebol, que coisa absurda, coisa sem, assim, 150 mil, 70 mil pessoas indo no estádio vendo 22 pessoas correr atrás de uma bola, isso não agrega nada a ninguém, né? E ótica temporal, né? Da Exato. improdutividade de ir ao estádio ver um jogo de futebol, né? E uma das dirigentes da casa falou assim, poxa, mas há 1000 anos atrás iam 200 mil pessoas no Coliseu ver um matando o outro, ver o leão comendo, feras comendo homens, vendo cristãos sendo pregados à cruz e atirados à flecha, né? Melhoramos muito, né? A gente está Sem indo dúvida. ver uma atividade física, né? Então assim, já é muito melhor quando o ponto de vista ele é mais amplo, né? É, Quando o ponto de vista ele é mais amplo, nos ajuda a compreender e acreditar de que está tudo indo bem, está tudo melhorando, né? É o ponto de vista amplo, né? Até pelas intempéries dos relacionamentos, né? As pessoas difíceis que nos cruzam o caminho, que conhecemos ou não conhecemos, nós às vezes condenamos aquela pessoa, e falamos assim, poxa, essa pessoa não tem mais jeito, ela está perdida, né? Não, na verdade ela está muito melhor do que ela era, assim sem como dúvida. nós, né? Vai Assim saber como como nós. era o nosso relacionamento com ela em outras encarnações. E como eram nós, como éramos nós, né? Exatamente. Porque, muitas das vezes, né, a gente ainda cai em erros nossos, né? Que quando a gente já toma consciência que nós erramos, nós às vezes ficamos para baixo, né? Fala assim, poxa, nossa, como é que eu fiz isso? Não, a gente já é muito melhor do que era, né? Exato. Beleza, erramos, ok, mas eu errava mais antes, né? Eu Exato. errava mais antes, né? Se hoje eu discuto com alguém no trânsito, por exemplo, é importante que eu não faça, que eu trabalhe minha reforma íntima, mas antes, provavelmente uma carruagem batia na outra, eu matava aquele cara. Já partia para cima. Exato. Hoje eu já não mato, entendeu? Eu já, pelo menos, discuto. Depois eu vou não discutir, depois eu vou amá-lo. Né? A lei do progresso agindo imperando. Né? Cara, é isso mesmo. Então, mas muito passa também pelo desejo íntimo de querer ver as coisas por uma ótica abrangente, né? Eu Sem acho dúvida. que é como você falou do exemplo da irmã aí do outro centro lá de Cotia querer falar da bola, do futebol, assim, exemplos de melhora. Você citou isso do Coliseu há 2000 anos atrás. Existem muitos, né? A questão também de, sabe, respirar, não julgar, né? Exato. Não fazer os julgamentos para não sermos julgados, voltar a ler o Evangelho, É, abrir um pouco a cabeça. Jesus mesmo no Evangelho apresentou o ponto de vista diferente quando ele fala que o meu reino não é deste mundo, né? Exato. Então, ali ele Quando até você falava, falou do tema, uma das coisas que veio na minha cabeça foi isso, cara, meu reino é desse mundo. já é um ponto de vista diferente, né? Exato. Vocês estão aqui, nossa, cara, tudo maluco aqui, que Exatamente. bagunça. Pô, cara,
o reino não é daqui, pessoal. Exatamente. Tá no mundo sem ser do mundo. Talvez essa frase Vamos... de Jesus foi o grande convite, essa reflexão do ponto de vista distinto, né? De falar assim, puxa, Nossa, tem outra forma de eu ver tudo isso, né? Quando exato. Jesus fala, Fico imaginando quem foi contemporâneo dele há 2000 anos atrás e escutou ele falar isso. né? E mudou o ponto de vista. Você já imaginou, cara? Você tá do lado de Jesus, ele fala, pessoal, meu reino não é desse mundo. O cara fala, imagino assim, tô imaginando quem entendeu o que ele falou, né? Exato. E já, pufa, a cabeça do cara já, É, meu Deus, cara, tem outros reinos, já, porra, sabe? exatamente. Imagina, o cara muda, se transforma, né, cara? Se o Transforma, cara compreendeu a mensagem, o cara se transforma. exatamente. Fico imaginando, cara, como deve ser incrível, né? E a gente aqui ainda tem tanta dificuldade de compreender essa mensagem, né? Nossa, Não cara, essa deveria ser mais mensagem e fácil, né? tanta coisa que a gente pode compreender, né? Deveria ser bem mais Tanta coisa. fácil, né? No É, fato, assim, sem dúvida, essa ótica, né? E eu acho que aqui são essas duas principais, a gente esquecer desse tempo que nós vivemos, né? É como se fosse o todo, e a gente olhar assim uma evolução planetária de todos os espíritos, né? Justificando tudo que o mundo é hoje e embasando a lei do progresso, né? Que exato. nada para de progredir, tudo progride sempre. E uma outra forma de exercer esse ponto de vista muitas das vezes no relacionamento com os nossos pais, né? Porque É, muitas das vezes, né, a gente olha para a forma que os nossos pais nos tratam, né? Seja ela boa, ruim, né? Ou seja aquela coisinha que nossos pais fazem que nos desagrada, que a gente olha e fala assim, pô, mas comportamento é sim, diferente do que eu faria, né? E muitas das sim. vezes essa análise e reflexão nos faz naturalmente criar, né, uma figura do nosso pai e da nossa mãe conforme a gente concebeu do tempo que o conhecemos. E aí está a grande diferença, né? Porque se a gente olhar por esse ponto de vista, né, de quando eu era criança e começa a lembrar de mim, que meu pai e minha mãe, eles também nasceram ali junto comigo, eu acabo criando essa forma, mas não, né? Daqui para trás tem muita Tem coisa muita que aconteceu, história, tem muita história. muita história que a gente não participou, né? E que Exato, formatou eles uma série de coisas, uma série de condutas, né? claro. É como se a gente fosse no cinema, entrasse na metade do filme e tentasse compreender o filme, né? A gente ia ver e falar, a ideia do filme que a gente vai fazer é errada, porque a gente entrou da metade para frente, né? A gente Sim. entrou na história do filme dos nossos pais da metade para frente, né? Da Tem metade para muita trás informação tem importante no início da história, né? feliz a história. E a gente sabe de algumas que eles nos contaram, E olhe lá, né? porque aquelas mais íntimas que Sim, realmente taxaram o espírito deles, que formataram o espírito deles, não passa porque a gente também não passa as nossas. Né? As nossas exato. angústias, sofrimentos, dificuldades, Sim, as mais íntimas, mais internas, ficam guardadas lá dentro deles. Então, às vezes, quando a gente olha, e isso não só para os pais, qualquer pessoa aqui da nossa vida, né? Nossos próprios companheiros, esposas, mesma coisa. Né? A gente não se uniu quando os dois tinham 0 anos. Né? Uniu-se depois tinha lá seus 20, 30 anos. Muita coisa aconteceu para trás. é. Que a gente olha e fala assim, oh, peraí, eu não posso aqui achar que a partir do momento que estávamos juntos, essa pessoa é isso. Não, essa pessoa é isso porque tem muita coisa que aconteceu. E esse ponto de vista nos ajuda a compreender os outros, né? E Sim, fica mais fácil relacionar com os outros, é. né? E tudo dá para aplicar esse ponto de vista amplo, né, Chico? Então, por isso que quando a gente começou a conversa, me vem essa sensação, né, de ser um grande exercício, cara, porque você pode aplicar isso, porra, cara, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Com os Exatamente. pais, sabe? Com as pessoas que a gente tem dificuldade de lidar, com, sabe, pseudo-inimigos, que um cara de difícil relacionamento no trabalho. Exato, Cara, se exato. você começa a aplicar o ponto de vista espiritual, a ótica mais ampla das leis naturais, da lei do progresso, de reencarnações,
isso é um exercício sem fim. E é árduo. E é árduo. Porque se você encara realmente como um exercício, não só diário, mas tem que ser feito a todo momento, não só as coisas melhoram, a maneira como você lida com, não só com as dificuldades, mas com, cara, com a vivência, né? Com a vivência íntima, inclusive, eu acho, não só com a relação com os outros, mas muitas vezes a gente está, cara, o verdadeiro combate é o nosso, é o Nossa, íntimo, não é? Então, e muitas vezes, cara, eu digo isso até por experiência própria, tem momentos que a gente não consegue lidar com a gente mesmo, cara. sem Sabe? dúvida. E se a gente não exercita, e é assim, a gente acha que se exercita daqui para fora, né? É. Do espírito para fora. Mas a hora de olhar para dentro e falar, amigão, agora é só nós. Somos Eu e eu mesmo, né? eu e eu mesmo, e o exercício agora vai ser mais intenso do que é com os outros irmãos aí. Essa é a batalha também que a mudança, né, de pontos de vista, de encarar as coisas de maneira diferente, mais ampla, espiritual, cara, trazem alento, trazem aquela paz que às vezes a gente precisa em determinados momentos, traz a renovação da esperança, fortalecimento da fé, da coragem, sabe? Muitas vezes da conexão com o Pai, com Cristo, com a espiritualidade maior e aquela coisa de começar a melhorar a sintonia, Claro, claro. você saindo de um ponto de vista, daquele ponto de vista mais ciclo vicioso, isso te tira de determinadas vibrações, né, frequências aí. É Não, o sem dúvida. exercício. Não, e tem várias aplicações, né? Porque quando a gente está passando por um problema, né? Se a gente olhar aí mudar o ponto de vista, né? Sair do problema, porque os problemas eles são terrenos. São. Os problemas que nós vivemos aqui são estritamente terrenos, né? Que Vão continuar sendo, nós vamos exatamente continuar tendo problema o tempo inteiro, e aí está o terrenos exercício. e que é o exercício para o espiritual, né? Sim. Então, quando a gente está aqui num problema terreno, a gente mudar essa ótica, né, para a imortalidade do Sim. espírito, de falar assim, É uma, pô, vai passar, né, isso é uma aqui. ferramenta, cara. É uma É uma ferramenta, ferramenta. exato. E isso vai passar, isso não vai ficar para sempre, né? Sim. É de fato passageiro, né? Quando a gente olha lá, é de fato passageiro. Tem essa importância e também tem a importância de a gente valorizar essa encarnação, porque quando a gente olha Exato. pelo ponto de vista da oportunidade de encarnação que Exato. nós temos, né? Então a gente está lá em que encarnado, a gente muda o ponto de vista para, poxa, a doutrina espírita nos esclarece, né? Que para encarnar precisa ter um corpo físico disponível, entre aspas, né? Concebido para poder habitar aquele espírito, né? Nós temos uma limitação de corpos físicos na Terra. Então, se a gente tem lá 14, 15, sei lá, 21 bilhões, que em algumas obras literárias a gente está falando, de espíritos rogando a oportunidade de encarnar para poderem avançar e se melhorar. E quem estamos encarnar somos nós. E se nós olharmos por essa ótica, por esse ponto de vista, nós vamos até agradecer os problemas que a gente está passando, porque meu, Exato. É isso que eu queria estou falar, encarnado, né? cara. Exato. Poderia ser outro, não, mas sou eu que estou, né? É a minha vez. Então, como é que eu uso isso para usar a minha encarnação para o meu progresso, vencer a mim mesmo, né? O combate comigo mesmo, igual você Sim. falou, e valorizar esse momento que nós estamos aqui, né? Dar graças ao momento da encarnação. Eu me lembro de Sim. uma vez que eu fui numa palestra espírita com um palestrante chamado André Peixinho, lá da Bahia, que ele, no final, ele abriu para perguntas, né? Ele tem lá os seus 70 anos, já é uma pessoa de idade um pouco mais avançada, e na lida espírita, lá, ele, a turma de volta, estava lá daquela turma tá na lida espírita, né? Veio, encarnou para a lida espírita. 70 e tantos anos já, 70 anos, 50 anos servindo a doutrina, construindo orfanato, fazendo evangelho, mediúnico, se dedicando 100% à doutrina espírita. Abriu uma pergunta, uma pessoa na plateia perguntou, ô Peixinho, se
se Deus te desse a oportunidade, com tudo que você já fez aqui, né, de poder desencarnar para descansar do mundo terreno, né, você aceitaria? Olha só essa pergunta, né? Olha que interessante. Porque a gente estuda, sabe que isso aqui é um peso, né? A gente está com a ótica do peso. Sim, Nosso ponto de exato. vista é do peso estar encarnado. Está Você vê encarnado, você vê como é difícil sair da ótica, né? exato. Estar encarnado é igual a problemas, né? Para resolver. Esse é o ponto de vista que a gente tem, né? É, E olha o ponto de vista dele, né? Que aí perguntou, você faria isso? Aí eu fiquei imaginando quando a pessoa fez a pergunta. Poxa, o cara está aqui 75 anos, 55 anos trabalhando sem parar de só na doutrina, já realizou um monte, ele ia desencarnar sem peso nenhum na consciência, né? É, exato. eu respondi por ele, eu internamente falei Achando que o cara já ia voando, né? exato, eu internamente eu falei assim, com certeza, com certeza. E a resposta dele, ponto de vista diferente. Ele falou assim, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu ia pedir para me dar força para eu ficar aqui até 120 anos Até trabalhando rastejar. para não voltar mais. Então, olha o ponto de vista, a É, diferença do ponto de vista, né? exato, É o ponto de exato. vista de olhar a encarnação como oportunidade e não É, como peso e problema. Porque se a gente olha a encarnação pelo ponto de vista da oportunidade, a gente vive uma vida tão livre, tão leve, né? De tanta exato. produtividade, de tanto desenvolvimento, de tanta evolução, né? É. E traz também a oportunidade de ser grato, da gratidão, porque às vezes se a gente não sai, não se retira do olho do furacão para tentar compreender o que está acontecendo, depois de compreendido o problema e a situação, muitas vezes causada, sabe, pela nossa invigilância, pelas nossas faltas e falhas, nos traz a oportunidade, pode agradecer pela compreensão do problema, agradecer pelo problema, que nos elevaria moralmente. Eu acho que também nos devolve a noção da responsabilidade pela encarnação também. Exato, muito Não bem só a colocado. gratidão, mas nos traz, né, a percepção da noção, né, da responsabilidade, cara. Exato. Se a gente está aqui, tem tanta gente precisando e querendo, e assim, e a responsabilidade da gente que está na doutrina, que estuda, também é um pouco maior, né? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Mas às vezes a gente, cara, como você falou, sabe, tá envolvido, se esquece de agradecer, esquece que está encarnado, que, cara, tem uma galera implorando, sei lá quanto tempo para encarnar, e nós estamos aqui tirando a oportunidade de muita gente. O que Exatamente. nós estamos fazendo? E a responsabilidade do que nós estamos fazendo? Exatamente. Como é que vai ser depois? Então Exatamente. é isso, cara. Vamos ficar rastejando até 130 anos para, no mínimo, não tirar a chance de alguém depois. Né? Exatamente. Nos avançar mais. No mínimo isso. No mínimo Com isso. certeza. Maravilha, Chico. Obrigado. A gente chegou no Ah, tempo legal. aqui. Muito, muito, muito Pô, obrigado. Foi maravilhosa a voou. conversa. Eu que agradeço. Foi uma alegria muito grande, uma honra. E que a gente possa aqui praticar diferentes pontos de vista, né? Mudar a Exato, nossa ótica para o bem, mudar a nossa ótica para a oportunidade, exato, mudar a exato, nossa ótica exato, para o espírito imortal, mudar a nossa exato. ótica para as leis divinas, né? Que eu acho que tudo isso Vai. aqui contribui a nós, todo mundo que está aqui hoje nos ouvindo, Claro, claro. a viver mais aderente à doutrina espírita e cada vez mais com um coração feliz, com um coração operante, com um coração Exato. tolerante e com um coração ativo na conexão com o nosso divino e com Cristo, não é mesmo? É isso aí, cara. É isso. A palavra esclarece e o exemplo arrasta. Então, Exatamente. vamos exercitar, vamos fazer a nossa parte, vamos ser útil, né? Demais. Vamos lembrar também da nossa reforma íntima. E vamos em frente com muita coragem, com muita fé e Obrigado, Chico, mais esperança. uma vez. Eu que agradeço, cara. Vamos fazer outras lá na frente, hein? Em breve Sem chegamos dúvida novamente. nenhuma, sem dúvida. Agora que eu peguei o gosto, Boa, isso aí. e vamos dar oportunidade para outros irmãos também, né? Exato. É isso aí. Tá certo, gente. Então, na próxima semana a gente tem mais uma Pitada Espírita. Compartilha nosso vídeo, nosso canal, segue ele, ativa o sininho para receber as notificações. Acompanhe nossos estudos da Carta de Paulo, que o grupo faz também.
trazendo a ótica da doutrina espírita na interpretação dos textos que Paulo, através da sua escrita, enviou a tantos e tantos povos, que até hoje nos traz exemplo. Tem aqui no canal também a playlist, vai aparecer logo depois aqui para poder clicar. Um beijo no coração de todos, muita paz e muita luz.